Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. E essa videoaula é uma videoaula diferente, uma videoaula especial. E por quê? Falaremos nessa videoaula de doenças ligadas a fatores nutricionais. Iremos diferenciar o que seria uma criança subnutrida e uma criança malnutrida. São fatores diferentes, tá? Ambos, na verdade, são quadros de desnutrição. Iremos diferenciar, então, esses dois quadros de desnutrição. Uma criança malnutrida de uma criança que seja subnutrida, tá? Nós sabemos, obviamente, que a partir da alimentação, nós adquirimos substâncias, moléculas, né? Tanto orgânicas quanto inorgânicas. Inorgânicas, água e sais minerais. Orgânicas, nós adquirimos nos alimentando carboidrato, popular açúcar, né? Lipídios, proteínas, adquirimos alguns elementos, alguns componentes essenciais à manutenção da vida. Nessa videoaula eu quero focar com você a importância da proteína, associando a proteína a duas doenças, que eu vou comentar um pouco com você de forma bem direta, bem clara, para que você possa entender um pouco mais o que são essas doenças e principalmente para você que está prestando vestibular, tá? Para você que já está no curso superior, é uma informação a mais que você vai ter, clara, concisa, precisa, do que são essas duas doenças. Eu estou falando de kwashiorkor e marasmo. São duas doenças ligadas a fatores de desnutrição, mas são diferentes, tá? O kwashiorkor é uma doença ligada a fator mais de malnutrição, uma criança malnutrida. Ela come mal, mas come. Isso é malnutrida. Com uma criança com marasmo, que é subnutrida, que não come nada, que passa fome. Então são coisas diferentes, tá? Então vamos começar a pensar um pouquinho. Quando eu falo proteínas, proteína é um tipo de molécula orgânica, né? E essa molécula orgânica chamada proteína, nós sintetizamos. Quer dizer que qualquer organismo vivo sintetiza as suas proteínas. Existe uma organela que você conhece como ribossomo. E essa organela ribossomo dentro de nossas células, ela sintetiza proteínas. Agora, como que nós sintetizamos proteínas, né? Essa molécula grande, na verdade, que é chamada de macromolécula ou polímero, que é a proteína, ela é resultante da união de unidades menores que nós conhecemos como aminoácidos. Agora a pergunta é, de onde nós adquirimos estes aminoácidos para que nós possamos sintetizar nossas proteínas? Olha, nós conhecemos, na verdade, dois principais tipos de aminoácidos. São chamados de naturais e essenciais. Hoje conhecemos, na verdade, 20 tipos de aminoácidos. Destes 20 tipos, nós, na espécie humana, produzimos 12 dos 20. São chamados de aminoácidos naturais ou não essenciais. E desses 28 você não consegue produzir, só adquire comendo, que são chamados de essenciais, tá? Então, repetindo a ideia, nós conhecemos hoje 20 tipos de aminoácidos diferentes. Destes 20 tipos, 12 você consegue produzir. São chamados de naturais ou não essenciais. Os outros 8 você, infelizmente, nós não conseguimos produzir. Eles são chamados de essenciais. Nós adquirimos apenas nos alimentando, tá? E a partir desses 20 aminoácidos que nós temos, nós podemos sintetizar as nossas proteínas. Então quer dizer que dos 28 você só adquire comendo. Aí entra a primeira doença chamada de kwashiorkor. A doença kwashiorkor, vou começar com ela, depois vou comparar com o marasmo, para que você possa ter uma ideia da diferença principal entre as duas, das diferenças principais entre as duas. O kwashiorkor é quando a criança está malnutrida. Ela come mal, mas come. E essa carência é uma carência proteica, é uma carência de aminoácidos. Vamos olhar as principais características, eu vou explicando para você passo a passo o que é o kwashiorkor. Essa foto representa uma criança com kwashiorkor. Veremos de forma assim, uma forma bem clara, bem tranquila, essa imagem da criança com kwashiorkor e a imagem da criança com marasmo. Apesar de ser duas doenças ligadas a quadros de desnutrição, são doenças diferentes, apresentam também aspectos diferentes, apesar de algumas semelhanças entre as duas em alguns aspectos, tá? Mas são diferentes. No caso do kwashiorkor, essa criança, ela come mal, porém ela come, tá? É uma carência mais ligada à proteína, uma carência proteica calórica. Então, no caso dessa criança, haverá falta de aminoácidos na alimentação. Como agora, já dito por mim para você,
nós temos 20 tipos de aminoácidos. Desses 20, 12 você produz, 8 você adquire comendo, que são chamados de aminoácidos essenciais. Essa criança não consegue adquirir estes aminoácidos. Então, obviamente, sem a matéria-prima para a síntese de proteínas, o indivíduo não consegue produzir suas próprias proteínas. Daí o quadro chamado de kwashiorkor, tá? Kwashiorkor é uma carência proteica, é uma carência ligada a proteínas. Portanto, uma criança malnutrida e não subnutrida. No caso do marasmo, compararemos as crianças com as imagens, né? Com suas características. A criança com marasmo é uma desnutrição, porém um quadro de subnutrição. A criança não come nada, essa criança passa fome. No caso do kwashiorkor, é uma criança que come mal, porém ela come sim, ela não come proteínas, porém ela tem uma outra fonte de alimentação, tá? No caso, uma alimentação mais rica em carboidrato, arroz, inhame, mandioca, batata, banana. Então esse tipo de alimentação é rica em quê? Carboidrato, o que oferece energia para a criança, porém a criança não vai desenvolver. Eu vou lembrar você que sem proteínas o corpo não desenvolve. Proteína é uma molécula principalmente estrutural, com várias funções diferentes. Proteína está ligada à função catalisadora, à produção de enzimas, está ligada à produção de hormônios, está ligada à função transportadora, como hemoglobina. Então, a carência proteica é grave? Sim, é claro que a carência proteica é grave. E leva esse quadro chamado de kwashiorkor, tá? Agora, quais são as características principais, então? A criança come, mal, mas come, mais uma dieta baseada em carboidrato, o que oferece energia para ela, porém a criança não vai desenvolver. Sem essa proteína, várias características vão surgir, mas o quadro de kwashiorkor está ligado principalmente aqui. Kwashiorkor, na verdade, é uma palavra de origem africana, tá? Seria, no caso, doença que afeta uma criança quando nasce a outra. Quer dizer, na verdade, é uma referência ao desmame precoce. Para nós que estamos focando principalmente vestibular, é uma doença ligada ao desmame precoce. Vamos entender. A mãe dá luz ao primeiro filho e começa a amamentar. O leite é rico em proteínas, não é isso? Leite, derivados do leite, carne e ovos. Então são chamados alimentos completos, ricos em aminoácidos, ricos em proteínas. Então a mãe começa a amamentar o filho e engravida logo após o segundo. Então, nesse caso, o que a mãe faz? Ela rejeita o primeiro e começa a amamentar o recém-nascido, o próximo filho, que é o segundo filho. Por isso, o primeiro é chamado de o rejeitado. Muito comum em vestibular, kwashiorkor ou o rejeitado. A mãe rejeita o primeiro filho, dando leite para o segundo. O primeiro, obviamente, estando sem leite, haverá uma carência proteica, né? E essa criança vai tentar compensar a alimentação com carboidratos. Como já dito, arroz, inhame, batata, mandioca, banana. A criança vai ter o que, na verdade? Energia, porém não vai desenvolver, né? Então essa é a cara do kwashiorkor. Repetindo, doença que afeta uma criança quando nasce a outra. Então uma referência ao desmame precoce. A mãe dá luz ao primeiro filho e começa a amamentar. Leite rico em proteínas. Ao nascer o segundo filho, no caso agora mais novo, né? A mãe amamenta o recém-nascido e rejeita o primeiro. Por isso o rejeitado kwashiorkor. Esse filho, no caso mais velho, normalmente é o que tem kwashiorkor, é o filho mais velho, é o primeiro que nasceu que vai ser rejeitado, né? Devido à carência de proteínas, não vai desenvolver como deveria desenvolver. E na dieta dessa criança, ela vai comer alguma coisa? Vai. Come mal, mas vai. É uma dieta normalmente baseada mais em carboidratos que oferece energia para a criança, no caso. Mas devido à falta de proteínas, algumas características vão surgir. Como já relatado, proteína é uma molécula extremamente importante, diversificada em funções. Está ligada à função catalisadora, que são as enzimas, uma função hormonal, vários hormônios são baseados em proteínas e aminoácidos, né? Função transportadora, como hemoglobina, principalmente função estrutural, como colágeno, a queratina, a tubulina e outras proteínas aí. Mas devido a essa carência de proteínas, alguns sintomas, alguns sinais vão surgir. Primeiro, sem proteínas dentro da célula, obviamente, algumas disfunções vão ocorrer, principalmente no sistema nervoso, o que resultará em retardo mental, inclusive na criança. Ora, além disso, a principal característica, olha para a imagem, é essa barriguinha inchada que dá dó. É o chamado inchaço abdominal, que nós chamamos de barriga d'água. Essa barriga d'água, na verdade, é um inchaço do abdômen devido a um edema, ao excesso de líquido nos tecidos, devido à carência de proteínas na corrente sanguínea. Então eu vou lhe mostrar com mais detalhes, esse é o nosso foco principal da aula, porque a carência de proteínas leva a esse inchaço abdominal chamado de barriga d'água. Será que é claro nessa imagem a barriga d'água? Claro, né? Obviamente, né?
Que dó, que pena, dá dó de ver uma criança com esse inchaço abdominal. Aí você fala, mas Dalton, que exagero, a barriga realmente fica inchada dessa maneira? Sim, vou lhe mostrar inclusive outras imagens que mostram que relatam esse inchaço, que seria a barriga d'água, esse aumento abdominal devido a excesso de líquido nos tecidos, tá? Então há mais algumas características que a gente pode associar com essa doença que é o kwashiorkor. Obviamente, devido à falta de proteínas, carência de proteínas, vários sintomas e sinais ligados a essa carência, obviamente. Cabelo sem cor, cabelo opaco, esbranquiçado, devido a essa carência proteica. A pele, obviamente, ficará ressecada e inflamada, obviamente. A apatia, a fraqueza, a tristeza. Você já deve ter acompanhado alguns programas de televisão, alguns realities, indivíduos que devido à carência de proteínas ficam fracos, apáticos, né? Então para você ver também que a proteína realmente leva a essa produção de energia entre várias funções que ela tem. Além disso, olhos avermelhados e esse abdômen distendido, que para nós realmente é a principal característica dessa doença. Além disso, além desse inchaço abdominal, percebemos que outras regiões do corpo também apresentam esse inchaço. Olha que dó ao rosto da criança, né? E perceba o cabelo sem cor que essa criança tem, o cabelo opaco, o cabelo mais característico, esbranquiçado dessa doença que é o kwashiorkor. Então perceba que esse edema, chamado barriga d'água, não é apenas abdominal, né? É um edema também corporal. O corpo inteiro apresenta esse inchaço, a face também, esses olhos inchados levam você a visualizar, a perceber, a confirmar a presença de edema no corpo como um todo, tá? Mas obviamente o principal local para nós, focando a ideia para vestibular, é o abdômen, é a chamada barriga d'água. Pois é, você pôde refletir junto comigo nas principais características do que é esse quadro de desnutrição chamado kwashiorkor. Vimos que essa criança, obviamente, como comentado, ela come. Ela não come o que deveria ser ingerido, obviamente, né? Ela come mal, mas come, o que leva ao quadro de kwashiorkor. Então, a partir de agora, essa tela no fundo para você observar e refletir comigo como é triste esse quadro de algumas crianças ao redor do mundo. E um dos locais onde nós percebemos a existência do kwashiorkor é aqui, no Brasil. Muito triste, né? A criança come mal, mas come. E das principais características que nós vimos no kwashiorkor, a última comentada agora, e aonde eu quero bater um pouco mais com você, é esse inchaço abdominal, esse edema na barriga, que foi chamado de barriga d'água, tá? Sem contar também que esse inchaço acontece em outras partes do corpo, na face, na cabeça, inclusive pode gerar um quadro clínico chamado de hidrocefalia, que é água na cabeça, tá? Mas esse inchaço corporal é geral, principalmente na região abdominal, chamado de barriga d'água. Esse inchaço acontece por dois motivos. Na verdade, devido à carência de proteínas na alimentação, faltará outras proteínas que retiram a gordura do fígado para outras partes do corpo. Então isso leva a um inchaço hepático, que é o inchaço do fígado. Repetindo a ideia, devido à carência de proteínas na alimentação, como dito, né, você não sintetiza as suas proteínas. Então algumas proteínas faltam no seu organismo. Algumas delas o fígado utiliza para retirar a gordura dele para outras partes do corpo. Devido à carência dessa proteína, a gordura acumula no fígado e dá um certo aumento hepático, o que leva ao inchaço abdominal também. Mas o principal fator do aumento abdominal é a falta de proteínas na corrente sanguínea, que altera a pressão osmótica do sangue. Então, obviamente, se você não sintetiza proteínas, faltará proteínas dentro das células, que vai desencadear vários problemas diferentes, inclusive problemas no sistema nervoso, levando a retardo mental, e principalmente esse inchaço abdominal, que é o que eu quero relatar com você, que é o nosso foco para vestibular. Por que o abdômen incha além do aumento hepático? Na verdade, uma queda da pressão osmótica sanguínea devido à falta de proteínas. Por favor, analise o esquema e muita atenção. Esse desenho representa bem, obviamente, a nossa ideia, o entendimento do porquê dessa formação de barriga d'água, tá? Desse edema desastroso, né, que infelizmente essa doença oferece à criança, tá? Vamos entender. Nesse desenho claramente percebemos a presença do capilar, que é o vaso mais delgado, mais fino, que nós possuímos e nós conhecemos, né? Na verdade, as trocas em geral de gases, de nutrientes, acontecem a nível desse vasinho bem delgado, bem fininho, de parede bem fininha, que nós chamamos de capilar.
capilar. Quer dizer que o sangue vai chegar no capilar e vai sair do capilar, né? Como que o sangue chega até o capilar? Por artérias e sai do capilar por veias. Porém, artérias mais finas chegam até o capilar e veias também muito finas saem do capilar. Essa artéria mais fina é chamada de arteríola e essa veia também um pouco mais fina que sai do capilar é chamada de vênula. Então eu vou chegar com o sangue pela arteríola até o capilar e vou sair com o sangue do capilar pela vênula, ok? Lembrar que a taxa de proteínas no sangue não varia, desde que eu tenha condições normais de alimentação e nutrição, ok? Na verdade, o que é que varia? O que varia é a quantidade de água, vamos entender. Proteína é macromolécula, é polímero, não sofre trocas a nível dos tecidos, tá? A proteína permanece na corrente sanguínea. O que varia, na verdade, é a quantidade de água que passará do sangue para o tecido e do tecido de volta para a corrente sanguínea. Então, o que me interessa, na verdade, nesse esquema é a passagem de água. Regulando essa troca de água do capilar ao tecido e do tecido para o capilar, nós temos duas pressões, tá? A pressão que sai com a água da corrente sanguínea para o tecido e a pressão que, na verdade, mantém a água no plasma, no capilar, tá vendo? Eu chamei de PO. A pressão pH, na verdade, pressão hidrostática, é aquela que sai com a água do capilar ao tecido. E a chamada pressão oncótica, que na verdade é um tipo de osmótica, ela mantém a água no capilar, no plasma, tira do tecido e volta para a corrente sanguínea, ok? Então vamos tentar entender, né? Eu não sei que a troca de substâncias não acontece no capilar, ok? Eu vou supor, por exemplo, o capilar do rim. Não é no capilar dos rins, no glomérulo de Malpighi dos néfrons dos rins, que acontece a filtração de água, não é isso? Quer dizer que eu vou chegar com uma quantidade de água no capilar, essa água vai para o tecido, hidratando o tecido, né? Então, quando o sangue chega até o capilar, a quantidade de água é maior do que aquela de quando o sangue sai do capilar. Isso é óbvio ou não? Quer dizer que as trocas acontecem no capilar. Então, quando o sangue chega até o capilar, a quantidade de água é maior comparada com aquela do sangue que sai do capilar, ok? E a taxa de proteínas em condições normais, ela permanece a mesma. Então, entenda, quando o sangue chega até o capilar, a quantidade de água é maior. Tudo bem? E quando o sangue sai do capilar, a quantidade de água é menor. Se a quantidade de água que chega pela arteríola é maior, o sangue é menos concentrado. Se o sangue é menos concentrado, o tecido se encontra mais concentrado. Então, a osmose é a água do menos concentrado para o mais concentrado, o que força a água a sair do sangue e ir para o tecido. Então, como a quantidade de água no sangue nesse momento é maior, a pressão oncótica é o quê? Menor, porque o sangue se encontra nesse momento menos concentrado e o tecido mais concentrado. A osmose é a água do meio de menor concentração para o meio de maior concentração. O meio hipotônico para o meio hipertônico. Ou seja, se nessa região a quantidade de água é maior porque o sangue que chega apresenta maior quantidade de água em relação ao sangue que sai, que tem menor quantidade de água, como na arteríola a quantidade de água é maior, essa região é menos concentrada e o tecido mais concentrado. A água passa do meio menos para o mais concentrado, a hidrostática é maior e a oncótica é menor, tá? E sempre são inversamente proporcionais. O que acontece em condições normais? Obviamente, se a água passa para o tecido, a quantidade de água do capilar para a vênula diminuiu. Se a quantidade de água nessa região é menor, a concentração é maior, o que força a água a voltar para o capilar, né, para o plasma. Porque o tecido agora se encontra menos e o sangue se encontra mais concentrado devido à menor quantidade de água. Então a água sai do tecido e retorna ao plasma, ao capilar. Então nesse caso, voltando para a veia, para a vênula, que é uma veia mais fina, a pressão oncótica é maior e a hidrostática é menor. Extremamente interessante, fantástica a ideia, né? E triste ao mesmo tempo explicar para você por que acontece esse aumento, esse inchaço abdominal. Vamos recapitular rapidamente as principais ideias desse inchaço aí. Quer dizer que as proteínas são macromoléculas, moléculas grandes, que circulam pela corrente sanguínea. Já que são macromoléculas, elas não conseguem atravessar a parede dos capilares. Então, por que falta proteína no sangue? Fator alimentar. É uma dieta pobre, obviamente. Você não tem proteínas, então haverá uma queda de proteínas no plasma, na corrente sanguínea. Obviamente, se você tiver uma queda de proteínas na corrente sanguínea, cai a concentração do sangue e aumenta a concentração do tecido. Isso desloca a água do sangue para o tecido.
levando ao inchaço, que é o edema chamado barriga d'água. Então, como visto na figura, nós temos duas principais pressões que regulam a entrada e saída de água da corrente sanguínea do sangue, do capilar, para o tecido, né, para o tecido. É a pressão hidrostática e a pressão osmótica, na verdade oncótica, né? E essas pressões, na verdade, equilibram a água que entra e sai do sangue do tecido. Devido à carência de proteínas na corrente sanguínea, como relatado na nossa figura, a pressão hidrostática aumenta, o que leva a água para o tecido. E a osmótica, que é oncótica, diminui e não retorna a água para o sangue. Se a água acumula no tecido, formação do edema, barriga d'água, principal característica, esse inchaço abdominal é a principal característica, obviamente, dessa doença, que é o cachocor. Vamos comparar agora o cachocor com o marasmo. No caso do marasmo, a criança não come mal, ela não come, ela passa fome na verdade. É uma criança subnutrida, é um quadro de desnutrição mais grave, que é um quadro de subnutrição. A criança, além de não comer, obviamente, proteína, também não come carboidrato, é um quadro total de desnutrição. Então, obviamente, a criança apresenta um quadro mais grave de saúde. E o triste, para falar para você mais uma vez, é mais comum no Brasil o marasmo do que o cachocor. É mais triste ainda analisarmos a comparação entre essas duas doenças, tá? Vamos ver um pouquinho de marasmo e vamos voltar para fazer considerações gerais sobre as duas. Essa é uma criança com marasmo. É fácil perceber a diferença da criança de cachocor com marasmo, né? Você percebe que no cachocor a criança está um pouco mais cheinha, uma pele bem lustrosa, né? Apesar do cabelo esbranquiçado que ela possui, mas ela é um pouco mais cheinha porque ela ainda tem uma reserva de gordura, a musculatura dela ainda se apresenta um pouco desenvolvida. No caso do marasmo, olha a secura da criança, né? Essa criança passa fome, ela não come nada, não é uma criança malnutrida, é uma criança, na verdade, subnutrida. É um quadro de subnutrição, é de dar pena, é de dar dó. E repetindo a ideia principal, né? Mais comum no Brasil o marasmo que o próprio cachocor. É horrorizante, é arrepiante pensar na realidade que nós vivemos ainda em regiões mais carentes do país, né? Então, na verdade, o marasmo é outro quadro de desnutrição, porém mais grave porque é um quadro de subnutrição. A criança não come nada, não tem nenhum tipo de reserva, tá? Além de não comer proteína, a massa muscular desaparece completamente, ela também não come carboidrato, ela não tem uma outra fonte de energia. Então, essa criança, na verdade, ela passa fome. E como, obviamente, não tem reservas, a musculatura vai atrofiando, ela perde praticamente toda a massa muscular. Obviamente, nós gastamos energia para viver e sobreviver. E essa criança não tem. Ela não tem reservas, porque proteína também não come. E nem carboidrato, não há fontes de energia para que possa manter a massa muscular e os órgãos funcionando. Você percebe que essa criança sofre, realmente ela passa muita fome, né? A musculatura vai atrofiar, a pele dela fica frouxa, um aspecto envelhecido. É uma criança que parece velha, então é uma criança sofrida, diferente do cachocor. Essa criança, ela passa fome, é um quadro de subnutrição, onde a massa muscular será queimada, ela não tem capa gordurosa, você percebe que é uma criança bem seca, porque não há reservas energéticas que mantêm essa criança viva, funcionando, saudável e sadia, né? A pele fica frouxa devido ao envelhecimento dos tecidos, obviamente, um aspecto envelhecido que essa criança apresenta. Então, no caso do cachocor, é um quadro de malnutrição, criança malnutrida, e no marasmo, infelizmente, ela não come nada, é uma criança subnutrida. Bom, então você percebeu que o quadro de marasmo é um quadro mais grave. A criança é subnutrida, não come nada, ela passa fome, né? Diferente do cachocor, que a criança come mal, mas come, pelo menos come carboidrato, arroz, aipim, mandioca, inhame, né? Ela come alguma coisa baseada em carboidrato que mantém as necessidades energéticas. No caso do marasmo, a criança não come nada, ela passa fome, não há, inclusive, carboidrato para suprir as necessidades energéticas dessa criança. Então, obviamente, é uma criança que não tem gordura, a musculatura é totalmente atrofiada, ela perde a massa muscular por completo, a pele fica frouxa, não tem nenhuma sustentação, e a criança, obviamente, também apresenta um aspecto envelhecido, uma criança velha. Diferente do cachocor, uma criança mais cheinha, que come mal, mas come. No caso do marasmo, a criança passa fome e não tem nenhum tipo de molécula que forneça energia para essa criança, tá? Realmente é um quadro muito sério e muito triste de ser analisado. Perceba que várias moléculas oferecem energia, proteína oferece energia, mas devido à carência dela, no caso do cachocor, a criança supriu de uma outra maneira, que foi o carboidrato. No marasmo, não supriu de maneira nenhuma, tá? Infelizmente é um quadro realmente mais grave.
Tomara que essa aula bem direta, bem precisa, sem necessidade de embromações, tenha sido útil para você, para que você possa comparar, para você prestar seu vestibular, o que é cachocor e o que é marasmo. É uma aula que não me agrada muito, é triste falar do sofrimento das pessoas, tá? Que bom que você está aqui mais uma vez, tomara ter colaborado com o seu conhecimento, com o seu aprendizado. Até a próxima aula, beijo mais uma vez, um grande abraço, tchau!